não consigo compreender quem é que consegue sair durante a semana toda. As pessoas que o fazem estão doentes e nem sabem disso. Tu precisas estar num estado alterado para te sentires bem. E quando isso acontece, tu estás doente. É esse o segredo. É tu, quando estás motivado, tu aproveitas essa motivação para criar a consistência de criar o hábito. Certo? E a partir do momento em que tu tens o hábito, a tua vida muda por completo. Tanto ele pode ser negativo como positivo. E quando tu crias o hábito positivo, é uma bola de neve. Assim como quando crias o negativo, é uma bola de neve. Igual. É para os dois lados. E a vida é bué de simples. Tipo. Nós é que complicamos. Exatamente. Foi nesta mesa, com estas cadeiras. E eu é que parecia que estava numa entrevista. Perguntas. Mas o que é que o Tiago faz cá? Dá-me logo vontade de dizer, sou o dono. Não preciso de justificar o que é que eu faço, mas sou eu que estou na entrevista? Ou é assim? Outra. Eu peço para preencherem um questionário. As pessoas preenchem um questionário. Dá-me um segundinho só para passar aqui os olhinhos sobre o questionário. Claro que sim. Saca o telefone. Para quê? Não vai ver nada. O que é que ela vai ver naquele telefone? Nada. E já dá para tirar pela pinta muita coisa. É logo um X. Yeah. Tudo o que ela possa dizer para mim é um isso zero. Gravar vídeos e a aparecer e a dar a cara, mas são muito boas, tipo, na questão do negócio, na questão de vender, na questão de serem organizadas e responsáveis e juntar esta parte de te promoveres com o negócio, tipo, acho que está a surgir aí uma onda de pessoas que sem dúvida. ainda não apareceram. Estás a ver? Até te digo mais. Podemos pegar num exemplo simples. O que o Gonçalo faz, podia perfeitamente fazer sem ter as luzes das câmaras, como por exemplo. Exatamente. E o desfecho era o mesmo. O carro, as viagens, o crescer da família, era o mesmo. Exatamente. E ele partilha de bom grado. E isso vale milhões. Mas não é milhões em euros, vale milhões em atitude. Tens muitos que não é que eu desvalorizo o conteúdo que essas pessoas fazem, porque muitas das vezes, Nuno, e o Tate é um excelente exemplo, por acaso, para naquilo que eu estou a dizer. Ele é muito inteligente, porque ele até pode estar ali a falar num estilo figurativo e no fundo não está a dizer nada, mas ao mesmo tempo está a dizer tudo. Já está a desabrochar ali a ideia para quem está a ver. Nem todos são Gonçalos, nem todos são Tates, no fundo. Exatamente. Tem que haver dos dois, no fundo. Agora, depende de ti do que é que tu queres ver, certo? Tu podes perfeitamente abdicar do Gonçalo ou do Tate e apetece-te muito mais ver uma live do Ryder. Exato. Ou ver um vídeo do Marvel. E está tudo certo. Mas isso aí já é passar tempo, já é entretenimento. Tipo, eu acho que pessoas como nós consomem conteúdo numa de tentar sempre ser melhores. Claro que sim. E é isso que faz a diferença, tipo, passar se calhar um tempo nós a aprender e a ver conhecimento nas redes sociais, ou então o Zé Povo que passa o dia no TikTok e a ver merda. Claro. Tipo, não são objetivos iguais. E eu, por acaso, eu hoje ia meter, mas eu deixei-me dessas coisas. Porque no passado, eu antes quando tinha Instagram e até tinha bastantes seguidores na altura, cheguei a uma conclusão que, pá, a minha opinião, eu não gosto muito de a expor, no fundo. Aqui é diferente, mas na altura expunha muito, gravava aquele story e tal, e opinava e pronto, quase como se fosse um treinador de bancada. Exato. E, Nuno, eu hoje ia meter uma coisa que foi, porque é que nós, antes de fazer 18 anos, ou quando fazemos 18 anos, estamos todos ali com uma tusa de ir para o mercado de trabalho e eu quero ir trabalhar e não sei o que, não sei o que mais. E vamos. E acontece que nós depois, bem, os 19, 20, 21, 22, 23, 24 e por aí fora, e deixamos de aprender. Porquê? Porquê é que deixamos de adquirir conhecimento? É verdade. Então queremos tanto ir trabalhar, queremos tanto ir mostrar daquilo que nós somos capazes, das nossas ideias brilhantes, porque todos temos ideias brilhantes. Ninguém é mais inteligente do que ninguém. É da maneira como tu te predispões para a vida. Porquê? E como fazes
O importante é fazer ideias todos os tempos, estás a ver? Porque, opá, eu no fundo, eu fico, e vejo aqui na minha empresa, passa cá muita gente, e muita gente fica ou não fica, e eu digo, para mim, fogo, opá, nós todos temos a mesma oportunidade, são 24 horas para todos, Exato. de igual forma, é da maneira como tu gastas essas 24 horas. Tu não vais fazer assim e o dia vai durar 48 horas, nunca. Exato. Isso nunca vai acontecer. Pá, eu tenho uma história... E às vezes nem é o trabalhar tipo arduamente, nem é o trabalhar de Claro, chapar a massa, estás a, sem tipo, dúvida. uma forma de Sem dizer, dúvida. é o tu pensares e otimizares o teu dia para tirares o máximo de rendimento a Claramente. cada dia. Claramente. E há muita gente que pensa que é trabalhar muito, que vais ter um resultado diferente. Se tu continuares a fazer sempre a mesma coisa durante anos, dependendo da coisa vai dar frutos ou não. Sem dúvida. Tudo depende do que fazes. O meu assistente, ele estava-me a dizer aqui há dias que naquele canal dos clipes de Leitão que tinham Tá a comentado, bombar, mas que tinham comentado és um parolo, pá, a deitar abaixo, de trabalhar muito, ou está muito fácil as pessoas dizerem aquilo que lhes apetece, que foi referente a isso. Se calhar faço o teu trabalho, aquilo que tu fazes em 12 horas, eu se calhar faço em 6 ou faço em 7. E não estou errado. E volto a referir, não estou errado e volto a repetir aquilo que disse. Porque, no fundo, não é por tu teres muitos papéis em cima da mesa que tu estás a trabalhar muito. Amigo. Exato. És desorganizado. Lá está, lá está. Eu tenho uma metodologia que passei aqui às minhas miúdas que me ajudam todos os dias a chegar mais longe, que foi que eu adquiri isto com a minha mãe. Que foi, eu pego num papel e escrevo tudo, ou no papel, ou no telefone, como queiras. Conforme te seja mais prático, no fundo. Pegas, escreves aquilo que tu tens que fazer. Pronto, como uma lista de compras. Exato. Trau. E tu quando começas a dar vistos, isto é uma coisa muito importante para o nosso cérebro. Quer dizer que tu conseguiste. Exatamente. Tirar café. Pronto. Trau, check. Tu na tua cabeça já tens uma vitória. É verdade. É verdade. E as pessoas esquecem-se que é uma coisa tão simples, mas que faz toda a diferença, porque chegas ao final de 3 tarefas e já passou 1 hora. Ui, eu ainda tenho 7 de trabalho? E que espetáculo! Já vou acrescentar aqui mais outra tarefa. Se calhar algo que eu ia fazer amanhã, no sábado ou no domingo, já posso se calhar começar a fazer hoje. E as pessoas, não. Deixamos de fazer isso. Deixamos de ser profissionais. Eu, no fundo, eu irrita-me comigo mesmo eu não o ser. O eu pensar de não o fazer enoja-me, não gosto. Eu quero ser melhor. Se eu quero ser melhor, eu tenho que tomar os passos para ser melhor. Não é, lá está, eu quero emagrecer enquanto estou a comer um Big Mac. Exato. É verdade. É verdade. E depois torna-se hábitos. Por Sem exemplo, dúvida. Eu, há uns tempos atrás, estava muito ligado à questão de organização de eventos e tudo mais, porque meio que foi o início de eu começar a expor as minhas ideias e de pôr em prática aquilo que são os meus objetivos. Mas eu comecei a dei um passo atrás e comecei a pensar na minha vida, nas pessoas que estavam à minha volta, certo. E disse, não é por aqui o caminho. Por mais dinheiro que eu esteja a ganhar, isto não é o que eu quero, porque eu não quero ser uma pessoa que vive de noite, eu não quero ser uma pessoa que não tem rotinas, que não está com as pessoas que me fazem bem, certo. Com a minha família, com os meus amigos, e não é o dinheiro o importante. O importante é tu teres capacidade de proporcionar o bem aos que estão à tua volta. Certo. E tu aí já estás a ganhar. Exato. E é assim que eu me recompenso e é assim que eu fico feliz. Tipo, o dinheiro não é nada. Vem o dinheiro por é só uma moeda de troca. Sem dúvida. No fundo. Tu é que dás o sentido de valor ao dinheiro. Exato. És tu. No fundo, eu da outra vez estava a falar, e foi com o Tiago até que eu disse, mano, para mim dinheiro vale merda. Ok, estou numa posição que se calhar posso também dizer isso, não sou
quadrilionário, não estamos a falar disso, vive muito desafogadamente, é um facto, mas no fundo, oh Nuno, eu já lá atrás, quando não tinha, porque sim, quem me conhece, muita gente me conhece dessa altura, porque guardo muitos amigos dessa altura, que também não tinham, sabem perfeitamente aquilo que eu estou a falar, que eu com pouco fazia muito. Sempre fui assim. Porque lá está, a minha mãe sempre disse, Tiago, dinheiro não é tudo. Nunca será. É muito importante, sem dúvida alguma. É das coisas mais importantes. É. Agora, que é a coisa mais importante? Não. A coisa mais importante és tu próprio. Se tu aqui dentro, estás a ver? E aqui dentro não estás satisfeito, não é o caminho. Não é isso que tens que fazer. Tu tens é que estar tranquilo, tens que acordar todos os dias. Ei, vou fazer aquilo. Que espetáculo, não é? Que espetáculo. Mano, e estava a vir na viagem, estava no caminho e estava a pensar, isto é a vida que eu sempre quis ter, estás a ver? Tipo, estar perto dos meus pais, estar perto dos meus amigos e poder tirar um dia, olha, vou gravar um podcast, vou estar com um amigo meu e trocar aqui umas palavras. Isso é lindo. É o bonito da vida. Até me arrepiei todo. Enquanto que muita gente, pronto, opa, troca o tempo por dinheiro. Sem dúvida. Tem que ser organizados e tem que ver mais à frente, que enquanto que isso acontecer, nunca vão alcançar o que quer que seja. Vão sempre andar atrás e a pagar contas. Tipo, nós não vivemos uma vida só para pagar contas. Certo. Nós estamos aqui para aproveitar acima de tudo. E é por aí. Mas sabes que eu sinto muito que, e isto por acaso até é engraçado, porque eu tenho poucos amigos que estejam num patamar de vida alto. E nada contra, atenção, tipo, são pessoas excepcionais e só ainda não deram o step. Estão no caminho, muitos deles estão focados, outros nem tanto, porque lá está, como eu te disse, tem que haver alguém sempre para equilibrar a balança e está tudo certo. Mas há pessoas que já estão a fazer essa transição na minha vida. Mas, oh Nuno, eu digo-te uma coisa. Eu olho para estas pessoas que tanto falam de dinheiro, da maneira como falam do dinheiro, da importância de querer ganhar tanto dinheiro. E, opá, podemos ir a uma coisa que irrita-me profundamente, que é o passar o tempo no TikTok e no Instagram a ver conteúdo zero, que é ver os carros e não sei o quê, com aquela música toda bombada e as gajas todas apraltadas a sair à noite, viagens e jatos. Primeiro aí tu não estás a aprender nada, amigo. É verdade. Primeiro não estás a aprender nada. E estás a viver aficionado a uma coisa que, no fundo, tu nunca vais ganhar. Porque não é estar no TikTok a dar scroll que vais lá chegar. Isto não é o desfecho, é o processo. Exatamente. É isso que as pessoas não percebem. Lá está. É isso que as pessoas não percebem. Aí é que é o desbloquear, porque, Nuno, eu já estive nesse lugar. Sou-te sincero, confesso-te, já estive nesse lugar, tinha 18 ou 19 anos e pronto, já estava no curso do Tate e tal. Sim, estou no curso do Tate e tenho muito orgulho de estar lá porque aprendi muita coisa, principalmente para a vida e para a minha saúde, aprendi muito. Mas andava a vaguear, a viver a vida dos outros, no fundo. Mas há uma coisa que eu acho que tu vais falar, mas que eu acho que é bem importante, que é, tu vias isso como se calhar perda de tempo, mas agora olhando para trás, foi isso que te fez dizer, eu quero isto. Por isso não foi à toa, estás a ver? Agora, essas pessoas não veem que é possível e que se trabalharem vão lá chegar. Certo. Elas veem, que ele tem aquilo, tipo, ou criticam, ou é o meu ídolo, quando não percebem. Sim, porque também está errado. Exato. Também está errado. É o meu ídolo, que sonho, que não sei o quê. É um facto. Todas as pessoas fazem o mesmo, nós somos todos humanos, não há super-homens. Tipo, todos nós... Já dizia o Ronaldo. Adormecemos, todos nós... É um facto. Foi tal como eu disse, 24 horas para uns é igual para ti, para mim, para ele, para toda a gente. Para todos os que estão aqui dentro a trabalhar também são 24 horas. Agora, depende de ti. E nesta semana,
Não me gabo, eu nunca me gabei, nunca fui desses gajos. Mas, e nesta semana, eram 4 da manhã, estava-me a pôr a pé para vir para aqui. Não fazem a ideia do esforço que eu tanto faço e das coisas que eu tanto quero alcançar. Porque eu olho para isso, oh Nuno, e digo-te, levantar-me às 4? Fogo, tranquilo. Se é isso, só o sacrifício aqui é, só meter no despertador para acordar às 4 e meter-me a pé, isso está fácil. Isso é fácil. Agora, e tudo o resto? Quando não depende de mim. Porque isso depende de mim. Só eu é que tenho a mão nisso. De acordar, levantar-me e tal. Yeah. Agora, e o resto que não depende de mim, ou não? Depende de terceiros. Que eu não tenho culpa se não entregam prazos. Yeah. Que se não chega a tempo. Que se não é feito com o brio que eu tanto desejo. Pai, não tenho culpa. Mas isso eu não controlo. E muitas das vezes o que acontece é as pessoas concentram-se nisso em vez de se concentrarem nelas próprias. E depois vemos a desgraça em pessoa. Exato. Porque é isto. Porque depois acontece o ser avarento, o ser egoísta, o ser chunga, a brava, porque tu é que estás mal. Eu sou maior. Eu sou maior. Tu é que estás mal. Tu é que tens sempre uma porcaria. Não fazes nada de jeito. E tu? Já te olhaste ao espelho? Já te viste? O que é que fizeste hoje para melhorar o teu dia? Nada. Tentaste dizer um bom dia, por acaso? Ou um obrigado? Pois, ficou em desuso. Pá, não pode ser. Nós todos os dias, tanto, obviamente, vencemos, mas como também perdemos. É o normal da vida. Mas isto é que traz o dito equilíbrio. Mas tu queres chegar lá em cima, Nuno. E eu já me capacitei disso. E a minha namorada, principalmente, é a pessoa que mais mazucrina a cabeça nesse sentido. Tens que dormir mais. Que não sei o quê. E eu respondo-lhe sempre o mesmo. Fim de semana durmo. E esta semana levei a fatura. Que eu disse-lhe assim, olha amor, tu tens que descansar e não sei o quê. E ela, vou descansar no fim de semana. Levei logo, Pega lá. Pronto. E eu ali vejo que ela neste momento tem tido muito trabalho. E eu neste momento vejo, pronto, ela está com um olhar cego daquilo que ela quer alcançar. Isso é ótimo. Isso é lindo. Ótimo. Tipo, o facto de tu olhares para a pessoa que tens ao lado e veres que quer o mesmo ou quer conquistar os objetivos, é para isso que eu acho que faz sentido ter uma relação. Claro. Porque se for para te consumir energia, sim. mais vale... ou só para o Instagram, para tirarmos umas fotos e até ficarmos bem. Mas isso já nem entra dentro do meu ambiente, tipo, não faz sentido e nem me quero relacionar com esse tipo de gente. Sentes dificuldade em fazer amigos? Pá, já senti... Fazer não, manter-los. Já senti, mas agora percebo que cada um de nós é diferente. Sem dúvida. E há amigos para diferentes ocasiões, por isso é saber a ocasião em que estamos e escolher quem é que faz sentido estar lá ou não. Porque por mais que tu tentes puxar amigos teus e dizer é por aqui o caminho, essas pessoas nunca vão perceber porque nunca passaram pelo mesmo que tu. Sem dúvida. É a realidade. Sem dúvida. Sabes que 2025 trouxe uma mensagem e eu por acaso repito-a muitas vezes com ele, que é 2025 tem um ensinamento que não é com as palavras que eu faço ensinar a alguém, mas sim com as minhas atitudes. É verdade. É verdade. Eu não te posso dizer, olha, vai ao ginásio. Ser um bom ginásio. Estás a ver? Eu tenho que ir ao ginásio para tu te sentires coagido no sentido de também tenho que ir. E outra coisa que eu tenho vindo a reparar é do género, esses amigos que nós temos, e mesmo os nossos pais, tipo, é difícil verem aquilo que tu dizes como uma realidade quando tu, na verdade, ainda não estás lá. Tu certo. Dizes que estás no caminho, mas ainda não chegaste lá. Eles só te vão olhar com outros olhos quando tu fores a figura da autoridade. Certo. Quando tu te tornares aquele dito ídolo dos outros, estás a ver? E eu acho que isso, acima de tudo, é nós olharmos para nós próprios, tentarmos sempre ser os melhores e depois as consequências de as pessoas que estão à tua certo. Volta verem-te como um exemplo e melhorarem. Por isso, é dessa forma que tu efetivamente fazes bem aos outros. Certo. É tu melhorares-te a ti próprio
e tentar sempre ser melhor. Claramente. E diz-me, quem é o Nuno fora desta zona de trabalho, de todos os projetos, todas as ideias brilhantes? Quem é o Nuno? Pá, honestamente, eu não separo as coisas porque é algo que eu gosto, efetivamente. Tipo, a questão dos projetos, a questão do trabalho, para mim é tudo igual. E eu divirto-me a trabalhar e a fazer as minhas brincadeiras, digamos assim, e o meu núcleo de amigos, mesmo as conversas que eu tenho com os meus pais, é tudo numa de tentar melhorar, por isso, pá, não separa as coisas. Agora, em termos pessoais, como é que eu me caracterizo perante os outros? Acho que sou uma pessoa amiga, honesta, simples, tipo, eu não complico muito, é o que é, e bora para a frente. E acima de tudo, uma pessoa extremamente positiva. Tipo, eu não olho para nada como algo negativo. Acho que tudo é uma aprendizagem nesta vida. Por isso é dentro disso. Opa, eu até gostava de fazer uma pergunta, porque és das poucas pessoas que sublinha o facto da presença dos pais. Nem tenho essa pergunta aqui, opa, mas como é que é? Porque eu na minha vida, os meus melhores amigos é o meu pai e a minha mãe. Tanto é que para mim, muita gente me pergunta, inclusive a ele, por causa dos amigos dele, perguntam quero começar a ver os podcasts, qual é assim o podcast melhor? Eu digo, para mim, o melhor é o com o meu pai. Não é por ser como o meu pai. Por acaso vi. É sabedoria que ele traz. Incrível. É a sabedoria que ele traz. A experiência, tudo num só. E eu sabes que eles nunca me esconderam nada. De nada. Desde o processo de começarmos a empresa com pouco e agora os big moves que tanto estávamos a falar ali ao pouco. Por isso, como é que é viver assim com pais que gostam de saber o que é que tu estás a pensar? Porque muitos cortam-te as pernas ou não querem ouvir ou não te dão esse espaço. Como é que é viver assim? Eu, pelo menos falo para mim, é espetacular. É incrível. É passares todos os momentos da tua vida ao lado das pessoas que mais te querem bem. Sem dúvida. E eu olho muito para os meus pais com um sentimento de gratidão enorme, mas eu sinto que lhes devo muito porque eu quero conquistar não só por mim, mas porque eu sinto o peso do meu nome. Eu sinto o peso que tenho no meu nome. E eu acordo todos os dias, acima de tudo, com um objetivo, porque os meus pais merecem tudo e mais alguma coisa. E estamos no caminho, estamos no processo. Sem dúvida, sem dúvida. E já estávamos muito melhor do que ontem. Imagina há 2 anos atrás e há 3 e por aí fora. Diz-me, já partilhaste aqui um pouco, mas o que é que te move atualmente? Pá, o que é que me move atualmente? Eu acho que é a constante luta por ser uma pessoa melhor a cada dia que passa. Eu tento sempre ser melhor a cada dia que passa e é isso, é retribuir aos meus e dar-lhes tudo o que se calhar nunca sequer foi uma realidade nem um sonho, dar-lhes isso porque efetivamente é possível nós chegarmos lá. Sem dúvida alguma. E eu, por acaso, até gostava de falar de um episódio. Eu lembro perfeitamente como se fosse hoje. O meu pai foi-me buscar ao infantário. Eu devia ter, pai, sei lá, 4, 5 anos. E o meu pai tinha acabado de adquirir uma Opel Astra carrinha, que era o carro que ele na altura usava para visitar os clientes como comercial desta empresa. E eu cheguei à carrinha e olhei. O meu pai estava cá fora, como é óbvio. Estava assim um dia de sol e ele... Então, filhote, e estava com uma Powerade na mão para me entregar. Powerade azul. Ele sabe que eu adorava aquilo.
E ele entregou-me, ei, pai, carro novo, e não sei o quê. Entrei no carro, e todo espaço, espetacular, e não sei o quê. E há pouco tempo, o meu pai adquiriu uma grande máquina. Exatamente a mesma cor. E estávamos os dois, e ele fez questão de irmos os dois buscar essa máquina. E, sabes, eu irei-me para ele e disse assim, amo o carro, mas não deu o mesmo gosto que deu quando foi na altura ao Opel Astra. Yeah. E ele ficou assim a olhar para mim e ele, sabes que eu sinto o mesmo. Por isso, lá está, vamos voltar a bater naquele ponto que o dinheiro, no fundo, não é tudo. Podes comprar, ter, fazer 30 por uma linha, mas no fundo não é mesmo o mesmo sabor quando tu não tens e sabes o que é não ter, sentes aquilo que é não ter. E sabes o que custa. Sem dúvida. O viver, o já ter experienciado 30 por uma linha e veres, pá, não é o mesmo. E é aí que muitas das vezes um gajo cai na real, cai-nos a fichinha, como se costuma dizer, de dizer o que éramos e o que somos. Yeah. E o que vamos ser ainda. Não é? Sentes que és um miúdo destemido? Pá, eu não gosto de me comparar aos outros, mas sim, acho que sim, acho que estou no bom caminho e não tenho medo de nada, porque já passei por muito, já me pus muitas vezes à prova e tudo o que venha, tudo o que aconteça é aprendizagem, como disse, por isso é mais do mesmo, estamos aqui para a luta. Tens aí algum episódio que sentes que foi o switch de ok, eu não sou igual aos demais? Pá, já desde miúdo que por causa da educação que tive, por causa do tipo de ambientes em que eu ia com os meus pais, eu estava com os meus amigos e da maneira como eu falava, as pessoas diziam que eu parecia uma pessoa mais velha do que o que era. Por isso é dentro disso, tipo, desde criança que... Fizeram-te ver que eras mais maduro do que, Exato. do que os da tua altura. Exato. Eu, por acaso, também sempre senti isso. E por incrível que pareça, isto até é engraçado, por acaso, um dos meus melhores amigos tem 52 anos. Este ano faz 53 anos. Tu disseste, é. Que é o Paulo, que ele já veio cá ao podcast, que eu fiz super questão dele cá vir, porque é uma pessoa com uma experiência, um cabaz de histórias que nunca mais acaba. Aliás, se eu e ele não metêssemos trabalho, um podcast com ele, dava perfeitamente 6 horas. 6 horas. E então, se fosse o ar livre, se ele pudesse fumar o Icos dele, está tudo bem. Tranquilo. 6 horas sentados, na boa. Mas eu lá está. Eu olho para muita malta da minha idade, e mesmo no decorrer da minha vida, eu sempre fui aquele rapazito que era sempre com os mais velhos. Era sempre o caçula. Eu, na verdade, era sempre o caçula. Andava sempre com malta 3 anos mais velho, tinha 15, andava com os de 18, ou tinha 13 e tentava andar com os dos 16, porque eles jogavam a bola melhor e eu queria andar ali no meio. Exatamente. Sabes o que é que isso quer dizer? Quer dizer que, já desde miúdo, tu querias estar num sítio superior. Tu querias aprender com essas pessoas que sabiam mais. E eu acho que isso já diz muito daquilo que tu és e daquilo que eras nessa altura. E aí é que é a prova de que tu não és igual aos outros. Nunca tinha pensado nessa perspectiva, por acaso. Yeah. Nunca tinha. Porque, aliás, eu recordo-me quando era mesmo miúdo, eu devia ter, pai, sei lá, 11 anos. O chavalito devia ter. Eu nem 1,60 m devia ter. E andava a tentar jogar com os do 9º ano e assim. E pá, escola pública, andava aqui em igreja à escola pública muitos repetentes, como é normal. E eu nunca mais me esqueço de um dele, Bruno Alves. Ele jogava tanto à bola. Era ridículo. Era um absurdo. Ele jogava mesmo muito, 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 muito bem. E ele, pá, nunca me recusava eu ir jogar com os mais velhos.
todos do 9º, e eu dizia tipo, chavalito, caçula, toda a gente com medo de perguntar, olha, dá para jogar? E eu tipo, quero jogar. E eles, pronto, entra para aí. Eu também não jogava mal, até jogava bem. Era jeitoso? Sim, servia, não era perneta. E ele, pronto, ficas comigo, ó miúdo. E ele sempre ali, ele já tinha barba e tal, e já fumava, mas dava cabo de nós. Era com cada rabianga. E ele sempre me permitiu, porque depois eu também sinto muito isso. Também tens que ter alguém que te dê a mão, que te encaminhe. Sim. Sabes? O tal mentor, não estou a dizer que o Bruno, neste caso, seja meu mentor, por acaso há pouco tempo cruzámos-nos, mas tem que haver alguém que te dê aquele, sabes, aquele empurrãozinho. Vai! Sim, sim, sim. E ele, nesse caso, nessa altura, com o futebol, pá, agora, da maneira como tu estás a pôr as coisas, faz-me pensar, ok, foi ele que me deu o tal empurrãozinho, tipo, tens que crescer, anda para aqui para o nosso meio. E tu puseste nesse ambiente e foi por isso que conseguiste? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas, lá está, um gajo olha para as coisas e até diz assim, não tem importância, ou não tem porquês. E nunca tinha pensado nessa perspectiva. Mas eu acho que nem é algo que tu devas pensar muito. Está dentro de ti e não há como explicar. Tipo, Certo? faz parte de ti. Certo? Não, por isso é que as pessoas são diferentes e uns conseguem, outros não conseguem. Exatamente. E uns são uma coisa e outros são outra. Tipo, é um conjunto de experiências que te faz ser o que és. E por isso é que somos todos diferentes. Exato. Mas tu estás presente nas redes sociais, és ativo. Faço uma pergunta, já tiveste medo de te expor? Muito. Muito, porque fazia-me confusão o que é que as pessoas iam pensar de mim, mas também estava numa bolha, digamos assim. Ok. Nós pensamos que, por exemplo, eu sou de Braga, é o nosso mundo durante muito tempo, foi ali que nós crescemos, é aquelas pessoas que conheces de vista e com as redes sociais tu consegues chegar rapidamente a essas pessoas através do scroll e dos Certo. cliques. Por isso fazia-me confusão e depois ver pessoas a falarem de mim em grupos que eu nem conheço muito bem e também não consigo guiar a retórica que é falada nesses grupos. Mas depois, quando saí dessa bolha, eu comecei a perceber que era uma vantagem enorme porque tu consegues diminuir o tamanho, as distâncias e consegues chegar a pessoas como tu. E aí é que está a prova. Por exemplo, o facto de nós estarmos aqui sentados dois a falar foi graças às redes sociais. Exatamente. Foi graças a nós olharmos um para o outro e vermos que esta pessoa Tem valor. tem valor e eu quero que ela esteja no meu ambiente e no meu núcleo. Exatamente. Por isso, pá, quem não o faz... Queres fazer uma aposta? Diz-me. Que esses maninhos, ou maninhas, como queiras chamar, que tanto falam daqui a 20 anos, quando tu estiveres com as pernas ao alto. Isso Olha, não tenho dúvidas. Olha, por acaso não tens um lugar lá na tua fábrica? Ou tens alguma coisa para eu fazer? E não está nada mal, atenção. Mas é aí, nesses momentos, que depois vê-se um grande ser humano. Pá, não te consigo aqui, mas se calhar conhece alguém que te pode ajudar. Exatamente. Não foste igual àquela pessoa. Não é por ele ser mau que a gente tem que ser mau. Exatamente, exatamente. E pá, honestamente, quem não está nas redes sociais e tem objetivos maiores, acho mesmo que está a perder muito ao não se promover, ao não partilhar conhecimento, porque nos tempos que correm. Portugal é um país muito pequeno e pouco desenvolvido em tecnologia, mas a partir do momento em que tu sais desta bolha, tu consegues perceber que já é uma realidade e se não o fazes estás a perder muito com isso. E muito mesmo. Muito mesmo. E muito mesmo. Aliás, tipo cá uma pessoa que foi o Rick, que ele por acaso disse-me algo, não é que eu já não tenha feito, mas comecei a fazer muito mais a partir do momento que ele disse isso. Que foi, opá, irmão, eu muitas das ideias que eu tiro não é daqui, da Tuga, na cima, estive na Suíça, pá, desenrasco-me no francês, vou ver o TikTok francês.
tiro lá ideias e tal, e opá, nunca ando no meio disto. Ou seja, eles andam pela esquerda e eu vou pela direita. Exatamente. Sabes aquela imagem? Sim, 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 sim. Porque, no fundo, tu aí já estás a sair fora da caixa. Porque depois o que é que marca? És tu. Não é a história em si. As pessoas querem te ver a ti. Exato. Tu até podes dizer A, B, C, D. Sim, mas a pessoa quer... Permitam, está-se a cagar para o A, B, C. Querem te ver a ti. Exato. Não é? Por isso, no fundo, as pessoas não saem dessa bolha ou não saem desse conforto extremo porque também não lhes convém. Porque isto, Nuno, não precisamos de ir muito longe. Eu cá tive uma funcionária, que já não cá trabalha, que virou-se para mim e eu disse assim, pá, trabalhar mais um bocadinho, fazer umas horas extra, porque eu na altura estava a trabalhar no Canelas, ajudava como diretor desportivo, ainda fazia algumas coisas por fora, no que toca, pronto, a ativos e assim, e ainda trabalhava aqui. Estudos de mercado e não sei o quê. E eu estava-lhes a dizer, vocês fazerem mais alguma coisinha, não sei o quê, porque um dia, vocês querem ser mães ou querem ser pais, é chato, no meu ver, é chato partilhar em escola numa escola pública. Não é que seja mau, mas é chato porque está sempre aberto para situações chungas, bullying extremo. Não é que não aconteça nas escolas privadas, que acontece, e eu fui uma das pessoas que também experienciou essa parte. Mas é menos provável, ok? E elas, Tiago, mas isso só é possível porque tu podes. Isso irrita-me, mano. Isso era... Agora, não. Mas na altura enervou-me, mano. Deixou-me de uma maneira que eu fiquei mesmo cego. E eu disse, porque eu posso. Por amor de Deus. Eu estou neste patamar, graças a Deus, porque o meu pai partiu muita pedra e a minha mãe partiu muita pedra. Não tive que passar pela porcaria. Mas também já estive no armazém, a lomba pesado. E a lomba pesado. Vem aí um contentor, faço questão de ir o descarregar. Quando vem, faço questão de ir para lá para baixo. Esteja assim, ou até esteja mais aparaltado. Bom na mesma. Mas faço tudo o resto. E tudo o resto não conta. Pois. Não conta. É arranjar desculpas. Essas pessoas gostam de justificar. Não há justificação. É o Zé Povinho. No fundo, é muito mais fácil eu dizer ai, minha vida está muito difícil. Ai, ganho mesmo pouco. Ai, trabalho tanto. Já estás a perder. Já estás a verbalizar. Vais ficar mais cansado. Vais ficar mais impaciente. Vais ter menos dinheiro. É verdade. Mas por mais que nós queiramos tentar ajudar, não vale a pena. Porque lá está, foi aquilo que eu disse. Não, por mais que tu gastes o teu latim... Não vale a pena. Infelizmente... Sim. Nós temos é que fazer por nós e ser uma autoridade, ser uma referência. Essas pessoas depois vão olhar e vão, agora, graças ao facto de nós documentarmos o processo todo, e eles verem que estávamos no ponto A e vamos para o ponto B e documentarmos tudo, essas pessoas daqui a uns anos vão olhar e vão conseguir ver o porquê de tu fazeres o que fizeste. Certo. Por isso, essas pessoas têm que olhar como uma dádiva. Esta altura que nós estamos a viver agora não é arranjar desculpas, é sair da zona de conforto e trabalhar e fazer. Olha, é simples. Eu sentia-me bastante desconfortável mentalmente porque já andava para aí há 2 ou 3 meses. Eu até acho que falei nisto no podcast com o Tiago até. Andava cansado de ir para o ginásio. Não sei se já reparaste, mas eu vou ao ginásio, mano, há horas que tipo, não lembro ao menino Jesus. Às vezes são 5h30 da manhã, já estou eu a treinar. Top. E Porque vou para fora, ou seja, tipo, tenho que sair de casa, andar para aí 20 minutos de carro e só depois é que vou treinar, porque vou treinar um ginásio. Quando concluir o meu ginásio, aí acabou-se o ir assim tão cedo, se calhar até ainda vou mais cedo, porque permite-me outra flexibilidade. Mas pronto, adiante. E eu ia ao Nuno. Ia todos os dias e dizia assim, tipo, que chato.
Que entediante. Tipo, venho aqui, ok, puxo ferro e até puxo bem. Trabalho com boas cargas, mas eu digo assim, outra vez arroz. E até tenho um PT, e tenho um PT excepcional, que é o Dani, também veio cá ao podcast. Ajuda-me sempre para mudar as dinâmicas dos treinos, para eu não andar sempre, tipo, ele sabe... Sempre a comer arroz. Exatamente, ele gosta de me trabalhar, ele diz que eu sou o mutante dele, que sou o Yujiro, que gosta de me levar ao limite. Top. E eu disse, para mim, estou saturado disto, esquece. E eu tenho um grande amigo meu, por acaso gravei vídeo com ele, que é o Henrique, que faz boxe, é atleta de boxe, na nossa academia, na Don Kingwell, e eu estava-lhe sempre a dizer, um dia vou fazer boxe, porque eu antes fazia kickbox, deixei de fazer e já andava assim, tipo, sem fazer ao tempo. E ele disse-me assim, estás sempre a dizer que vens e acabas por não vir. E eu disse, eu quero que o meu amigo venha, e ele disse assim, olha, enquanto estiveres à espera dele, irmão, já estás a perder, tu não podes estar à espera dos outros. Se tu queres vir, anda, mano. Estavas a dar desculpas? E eu, Nuno, te garanto, estava, mano. E afirmo que estava. Ou porque era do estacionamento, ou porque depois se tornava longe, ou porque depois chegava tarde a casa, ou porque depois apanhava trânsito. E agora? Vou sempre, mano. Não falho um treino. Falho mais depressa aos treinos de musculação, porque pronto, vou mantendo e tal. E o Dani também me ajuda nesse aspecto. E lá também no boxe também levamos guindes malhas, que o Vicente dá-nos guindes malhas. Mas não falho. E sabes o que é que me levou? A sair fora da minha zona de conforto. Por acaso, algo parecido. Ontem fui ter com os meus melhores amigos e cheguei à beira deles e disse, olha, vai haver uma meia maratona em Braga. Vamos parar 21 km. Vamos parar a prova. Vais correr? Yeah. Vamos parar a prova. Alguém quer vir? Depois vejo. E eu, olha, eu vou. Estou-me a cagar, vou. E eles, vou pensar, vou ver isso. 17,5€ por uma meia maratona. Eu, mano, é o que é. Eu vou, se quiseres vir. Besta a correr 21 km, mano. Yeah. Eu odeio correr, mano, esquece. Eu, quando estive no Canadá, não conhecia ninguém e tinha ginásio no meu apartamento e então pronto, não podia dar desculpas, certo? E acabei por treinar mais e fazia eu a minha própria comida e tal e comecei a ver resultados e eu corria muito ao final do dia porque isso fazia-me bem, tipo, à minha cabeça. E quando dei por ela estava a fazer tipo 10 km sempre que ia correr, porque era meio que uma escapatória, tipo... Eu já corri muito. Eu na altura do kick, por acaso, corria muito. Fazia 20 km, mas eu desde que parei de correr foi tipo over. Pois é isso. Quando tu deixas de ter esse hábito, é bem difícil para voltares a ter. É muito, muito difícil. E é chato o processo, tipo, de voltar. E dói muito no corpo. É mais confortável ficar em casa, certo. No cantinho. Certo. A dar duas tretas, a dar scroll no TikTok. Por acaso é engraçado que eu há uns tempos, foi no ano passado, eu cheguei a casa, eram para aí 3 da manhã. E este disse que eu era maluco. Eram para aí 3 da manhã, peguei nas sapatilhas e eu vinha o caminho todo no carro a dizer, estava chateado, porque pronto, tinha havido uma situação. E eu estava chateado e eu disse, eu vou correr. Chega, está um frio horroroso, mas não estava a chover. E eu peguei sapatilhas, saí de casa, mano, fui correr 7 km. Estava a correr e estavam uns manos que dou-lhes props. Se algum dia vocês virem este vídeo, mano, um abraço a vocês, que as vossas palavras mexeram com a minha cabeça nesse dia. Estava a correr para lá e eu passo pelo meio deles, eles não abriram, não se mexeram. E eu passei no meio deles a correr e eu vi assim, este é que é maluco, este é que está certo. Porque eles tinham acabado de sair de um bar ali na zona da praia, tem muitos bares onde eu moro, tinham acabado de sair da praia. Eles estavam a fumar e tal. E eu quando vim, sabes qual foi as palavras deles? Bora, mano, tu consegues. Top.
E isso, tipo, aquilo fez com que, não, mano, estás cansado? Não estás cansado. Já deixaste de estar cansado. Esta lufada de ar fresco que te levaste na cabeça. Ainda te dá mais Só tens é força. que aumentar o ritmo, mano. Eu manter o ritmo na minha casa, mano. Aquilo é subir para o meu caralho. Pá, é esse tipo de coisas que às vezes um gajo, pá, és maluco. Pronto, deixa lá. Se calhar sou um gênio. É porque não me compreendes. É porque não me compreendes. Exatamente. Não é? As leis da física são feitas por os ditos na altura, de certeza, em volta. Tu és tolo, achas que isso é possível, achas que estás certo. E hoje são aplicadas ainda. São dadas para estudar. E são apelidados de quê? De malucos ou de génios? Génios, yeah. E na altura eram os tolos. As ovelhas negras. Eu ia falar de uma coisa importante relativamente a isso de correr, de caminhar, que pá, eu gosto relativamente de saber as coisas e tenho curiosidade sobre o mundo. E eu estive a investigar sobre o Rockefeller, não sei se... Sei. Pronto. O primeiro Rockefeller, na altura, tipo 1800, ele não passava tempo no escritório. E ele pegava nas pessoas mais influentes de cada área, chamava-as, e depois fazia quilómetros a pé com elas a falar, a conversar. E tu perguntas porquê? Porque tu, enquanto estás a fazer essa atividade, dá asa à tua criatividade, dá asa à tua imaginação e opá, isso também mexeu comigo e faz com que eu não fique só por casa, no escritório, tipo, quero sempre... Está super certo. Uma das coisas que eu por acaso adquiri, de uma coisa que praticamente as pessoas viram, praticamente, porque isso foi viral, foi uma deixa do professor na Casa de Papel, quando ele precisa de pensar mais, ele foi bater num saco de boxe e depois explica o porquê de ter ido bater num saco de boxe. Porque quando tu fazes atividade física, aumenta-te a tua corrente sanguínea, com que faz que tu penses mais rápido e de forma mais precisa. E é verdade. Ou seja, se tu no fundo, quando estás ali na tua atividade física, andar, correr, whatever, o que seja, tu estás a expandir o teu cérebro. Se tu não o fizeres, o que é que ele está a fazer? Ou está a estagnar, ou está a mingar. Exatamente. Certo? Porque estás ali preso no que tu já sabes. Ou seja, tu aumentas a tua inteligência no fundo, e isso, pronto, eu por acaso andei a estudar psicologia no meu 10º, 11º, 12º, que se tu, de certa forma, não continuas a aprender, a adquirir novos conhecimentos, e isso é ótimo, que sejas curioso, o dito curioso, que queiras sempre saber o porquê, quando ainda mantens essa coisinha de criança, porquê, é importante para continuares a expandir a tua mente, porque senão ficas preso à mesma idade. A tua zona de conforto, vai tudo ter aí. Tu no início partilhaste que já estiveste naquilo que é criação de eventos, etc. Como é que nasceu isso? O meu irmão, na altura, começou por fazer eventos para amigos e posso dizer que foi um exemplo e mostrou-me que efetivamente era uma área em que tu conseguirias ter alguma liberdade financeira e começar a ter a independência. Não pelos bons motivos, porque o meu irmão na altura fazia festas para amigos e essas festas para amigos, como em tudo na vida e como muita gente diz, quando o teu cliente é o teu amigo, estás desgraçado. Certo. E então não tirou grande proveito dessa área, mas eu consegui ver os aspectos positivos e na altura deu-me na telha e eu lembro-me que via muitas vezes filmes com o meu irmão e calhou de vermos o Project X, que era um filme icónico, e eu disse, com 16 anos, vou fazer isto na minha cidade. Nunca tinha feito nada, não sabia nada de como é que era organizar um evento. Pá, juntei
Os meus amigos, juntámos-nos todos. Vocês eram quantos? Na altura éramos 5 ao todo. Juntámos-nos todos e eu comecei a dividir tarefas. E a verdade é que com 16 anos fizemos um evento em Braga para 1000 pessoas. Meu Deus do céu. Com um propósito, com uma ideia por trás. E pronto, e a partir daí todas as pessoas do meio de Braga começaram a querer saber quem é que tinha organizado, como e tal, e depois a partir daí foram surgindo mais oportunidades. O melhor marketing, não é? O boca a boca. Exatamente. Espetacular. Mas já na altura, sem ter qualquer ideia de que era muito importante a questão de promoveres e tudo mais, eu já vim com algumas ideias diferentes em relação ao marketing e por isso é que foi um sucesso. 1000 pessoas, mano. Yeah. Isso foi só uma noite? Foi só uma noite, yeah. Como é que foi a noite? Também tiveste que experienciar a noite? Pá, ou foi só trabalhar? foi... É como eu te digo, eu não separo as coisas. Eu adoro projetos, adoro ideias, adoro tudo o que tem a ver com isto. É a minha vida. E eu sentia-me bem. Pá, bebia uns copitos na altura e diverti-me. E também é muito bom. Ele não tinha 16, ele tinha 18, ok? E na altura era muito bom e gratificante as pessoas virem ter contigo e darem-te o devido valor. Pá, foi incrível, não foi incrível. É uma coisa muito engraçada para tu um dia contares aos mais novos. Yeah. E tenho os vídeos todos da altura, eu com os meus amigos. Na altura eu quis tocar na festa também. Ok. DJ? Yeah. E o pessoal vinha lá, cabine, aí grande festa e o caralho, e eu todo contente. Rei do mundo mesmo, Yeah. estavas a sentir o rei Yeah. do mundo. Espetáculo. Mas diz-me, ok, um evento de 1000 pessoas, em termos monetários, certamente foi enriquecedor. Mais enriquecedor ainda foi a experiência para te dar um abrir de ideias. Mas o que é que não se vê por trás? Olha, nessa altura foi quando eu cheguei à conclusão que o meio dos eventos e o meio da noite é um mundo de ilusões. Ok. Porque tu passas meses a preparar um dia, essas pessoas normalmente estão alteradas e vão-te dar valor e tal, Certo. mas elas nem pensam bem naquilo que estão a dizer, às vezes nem são reais, e depois desse dia terminar, volta tudo ao normal. Ou seja, eu noto que muita gente que está nesse ambiente depois precisa sempre dessa dopamina e dessas palavras para continuar motivado. Certo. E eu cheguei à conclusão que isso não é a realidade, muito cedo. Por isso sempre olhei para o mundo dos eventos e para o mundo da noite como um negócio como outro qualquer, e eu sei, porque estive nesse meio, que muita gente perde anos de vida e aquilo é uma economia circular, porque passam sempre os tempos noutras festas e com aquelas pessoas, e quando é por ela, perdeste anos de vida, perdeste saúde, não ganhaste dinheiro, tipo, para que é que tu andas nisso? Ou gastaste, na verdade. Tu estás-te a desgraçar. Pá, eu sou sincero, eu sou a pior pessoa, mano, para qualquer tipo de evento, para sair à noite. Tipo, eu não curto sair à noite, no fundo. Não curto, sempre fui uma pessoa, já saí muito à noite. Conta-se pelos dedos das duas mãos as vezes que fui a discotecas em Portugal. Okay. Eu normalmente quando vou, isto estou a falar mesmo francamente, vou mais vezes a discotecas é quando vou para fora. Gosto mais de ir a discotecas quando vou fora. Isso até faço questão, porque pronto, sinto-me sempre fora dali do meio comum. Pronto. Mas eu acho que no fundo, tipo, eu sempre que vou sair, vou por obrigação. Nunca sinto satisfação verdadeira em ir sair à noite. E não percebo, juro-te, não consigo compreender quem é que consegue sair durante a semana toda. Eu, uma altura, fiz um vídeo
em que disse que as pessoas que o fazem estão doentes e nem sabem disso. Porque tu precisas estar num estado alterado para te sentires bem. E quando isso acontece, tu estás doente. Estás? Tens um problema qualquer, ou é dos teus pais, ou é da tua namorada, ou é dos teus amigos. E se isto sempre um motivo do porquê de tu ires à noite? Exatamente. Pá, claro que eu... Arranjas sempre um motivo. Tu dizes, quando vou de férias gosto de sair, Sim. gosto de ter Não é essas que vá, não é que experiências. vá sempre, mas gosto. Pá, também não é preciso levar este pensamento ao limite. Sim. E privar-te disso, porque às vezes é engraçado, estás com os teus amigos e tal, mas não vais aprender nada, a realidade é essa. É um facto, aliás. E eu, no meu caso, pronto, eu sou uma pessoa bastante amigável, eu sou uma pessoa, pronto, conheço muita gente, graças a Deus, de várias faixas etárias e de vários pontos do país, e sinto-me sempre confortável sempre que vou sair à noite. Nunca tive qualquer tipo de problema, nunca andei em confusões, sempre, pronto, à parte. Apesar de ter este aspecto de grunho, como muita gente diz, e do guna, nunca tive nenhum stress. Mas, sou-te sincero, já vi muita coisa a acontecer, estás a ver? E nada good, estás a ver? Vais para ali, para aquilo. Para quê? É isso. Eu pergunto-me, para quê? Eu que sou uma pessoa que gosto tanto de acordar cedo e poder começar o meu dia com a máxima energia, com a máxima vontade. Não estou a dizer que não apanho bebedeiras. Já apanhei muitas. N. 2026 ainda não apanhei. Somos todos humanos, mano. Mas, opá, para quê com tanta regularidade? Pergunto eu. Porquê? Essas pessoas têm que pensar, têm que chegar à conclusão. Sem dúvida. Porque eu acho que no fundo, e isto contra mim falo também, nós tentamos muitas das vezes encontrar um porquê antes de tomarmos uma decisão. Sabes? Eu preciso de um motivo para fazer isto. Y ou Z. Como, olha, vou dar um exemplo. Eu vou ao ginásio a partir de 2026. Porquê? Hoje ainda é dia 20 de dezembro. Porquê é que não te vais inscrever já? Já que estás a dizer isso, faz agora. Exato. Vai, ainda tens mais, pelo menos para 3 ou 4 dias de ginásio. Já começaste antes dos outros. Mesmo para ti. É muito mais enriquecedor. Então, queres tanto começar, porque é que só vais começar dia 2 ou 3? Porque essas pessoas precisam de uma motivação. Só que essas pessoas não percebem que a motivação acaba. E o que fica é a consistência. Quando tu sabes que, independentemente do tempo ou da situação, tu estás lá àquela hora e naquele dia, pá, é esse o segredo. É tu, quando estás motivado, tu aproveitas essa motivação para criar a consistência de criar o hábito. Certo? E a partir do momento em que tu tens o hábito, a tua vida muda por completo. Por completo. E imagina, a questão de criar um hábito, tanto ele pode ser negativo como positivo. E quando tu crias o hábito positivo, é uma bola de neve. Assim como quando crias o negativo, é uma bola de neve. Igual. É para os dois lados. E a vida é bué de simples. Tipo... Nós é que complicamos. Exatamente. A minha mãe costuma dizer, tu ligas o complicómetro. É verdade, é um facto. Projeto X, começaste a distribuir tarefas. Diz-me, é mais difícil liderar amigos ou liderar desconhecidos? Porque o que acontece, até digo uma coisa engraçada. Temos os dois lados da moeda. O amigo ouve a tua ideia e enlouquece com a tua ideia, mas o desconhecido tens que plantar a ideia no desconhecido para que ele tenha as ganas, como os espanhóis dizem, de lutar pelo teu sonho. Mas depois tens o medir, permitam uma expressão, medir pilinhas com os amigos e com os desconhecidos. São ídolos. Percebes? Por isso, como é que é? O que é mais fácil? O que é mais difícil? Eu acho que isso é relativo, honestamente. Tipo, depende de pessoa para pessoa. Ok. E do grau e de como tu consideras um amigo. O que é um amigo para ti?
Tenho a certeza que muitos amigos meus, se eu precisar de algo, vão estar lá para me ajudar, mas se calhar não têm tanta aptidão para aquela tarefa. Certo. E tenho que ir buscar um desconhecido. Ok. Eu, por acaso, sou-te sincero. Eu, no meu caso, trabalho com a minha namorada, trabalho com os meus pais, outras pessoas mais, mas neste projeto trabalho com um amigo. E para mim não é difícil trabalhar com ele, porque eu sinto que, para além de eu clarificar que este projeto é dos dois, ok? É 50-50, ele próprio também se mete na minha posição de quando as coisas não correm mal. Também fica lixado, pá, as coisas não correram bem ou não estão a correr bem, porque já passamos por muita cena desde que arrancamos com este projeto. Mas nas vitórias igual. Vivencias da mesma maneira que eu vivencio. Eu não me esqueço da primeira vez que não fizemos qualquer tipo de otimização e tivemos as nossas primeiras 1000 views, estávamos os dois juntos e ele ficou tipo, olha o mano, está a bater. E eu disse, mano, está mesmo a bater. Tipo, vivemos ali um momento de êxtase, os dois juntos, porque vivenciamos isto da mesma magnitude. E passaram pelo mesmo? E no fundo, o problema lá está, e tu dizes e bem, estás totalmente correto, que é, muitas das vezes a culpa está na maneira como nós vemos esse amigo. Será que é mesmo nosso amigo? E está tudo certo, ele não te ajudar ou não acreditar na tua ideia, ok? Segue-se caminhos diferentes. Bola para a frente. Mas se tu dizes que sim, e se tu és amigo, tu tens a obrigação de dar 200% de ti. Isto é o que eu acho. E isso já vai da tua educação e eu concordo com isso a 100%. Mas há pessoas que não têm essa educação e vivem para eles próprios. Por isso... Lá está, é o egoísmo. É muito mais fácil ser egoísta do que ser, né, no fundo, grato. Porque não é qualquer um que nos dá a chance de poderes ter uma oportunidade de uma experiência assim. E eu acho que as pessoas não têm noção do real motivo de, por exemplo, a questão das redes sociais. Certo. Elas não pensam, tipo, o facto de nós estarmos aqui a gravar isto e a dar este tipo de informações, essas pessoas devem olhar e devem ser gratas. Tipo, estes gajos estão aqui, estão a perder o seu tempo a dar e a transmitir conhecimento da vida deles que eles já passaram a alguém que nem conhecem nem fazem ideia. Certo. Mas eles estão aqui com esse propósito. E tipo, as pessoas não pensam nisso. E eu penso, eu dou valor quando vejo um gajo bem sucedido a transmitir conhecimento, eu dou valor e tento pôr-me na situação dessa pessoa e beber esse conhecimento. Eu não tenho que passar pelo mesmo que essa pessoa passou. Eu posso otimizar o meu caminho através dos erros dessa pessoa. Exatamente, mas eu acho que no fundo é, lá está, e vamos entrar numa coisa bastante engraçada que é: és um otário, não percebes nada disto, estás a falar de cor o que é que tu já viveste, há de trabalhar muito, és um burro, não sabes nada daquilo que estás a dizer, conta tostões, mano, tipo, tiveste a perder tempo para escrever isso. A mim dá-me igual a litro, porque eu, quando joguei à bola e era miúdo, era insultado, pesado, aqui na zona de Gaia. Insultavam-me de pioria. O ex-pais desses mesmos atletas insultavam-me pesado, batem-me continência. Não é porque eu sou maior, é porque veem o ser humano e o homem que me tornei hoje. E no fundo, esses mesmos que me insultaram, naquele momento, não tiveram a capacidade de dizer assim: ele está a jogar futebol, mano. Sem provocar ninguém, ser insultado. É a mesma coisa que nós estamos aqui e alguém ir ao YouTube ou ir a um clipe do TikTok. Bem, nós adoramos isso. Opa, eu sou de o algoritmo adora isso. Isso, o algoritmo adora. Comentem, adora. critiquem. Nós facto. Adoramos isso. Gera movimento. Mas eu, para mim, tipo, dá-me igual. Eu comentários, eu sou muito franco. Eu não leio, estás a ver? Vejo, tipo, comentaram, like, tipo, passa à frente.
Tipo, é verdade, mano, eu não quero saber, a não ser que, tipo, publico uma foto e os meus amigos, como por exemplo o João, tem muito esse hábito de comentar praticamente os meus posts todos, é dos meus melhores amigos e ajuda-me imenso, está nos Estados Unidos agora, e se for ele, comento com todo o agrado e com toda a paixão e carinho, mas é comentários outros, se não for uma coisa que acrescente, que eu vejo que acrescente, pá, não... não... Nem vale a pena estás ali a perder tempo a ler, porque, tipo, no fundo, pá, eu bem vi, tipo, no clipe do Filipe Cardoso, tivemos aqui um podcast interessante, diferente, e o pessoal a comentar, opá, pegaram-se, insultaram-se. Ele nem sequer comentou nada, estás a ver? Nem eu, nem ele, mas o pessoal a pegar-se. Nos comentários. E porque tu és o não sei o que, és não sei o que mais. Opá, isto é loucos. É mesmo? Tipo, estou a discutir com uma pessoa. Oh, não, pensa nisto, mano. Imagina, nós os dois estamos aqui, tipo, eu no Porto, tu em Braga, e tu vês um vídeo e eu, tipo, vou lá comentar, sei lá, uma cena qualquer. Olha, eu quero que a França ganhe o Mundial. Pronto. Eu comentei, olha, eu quero que a França ganhe o Mundial. E tu pegas, pá, tu és um burro. Não sabe. Depois criar ali. Tipo, estamos ali os dois a discutir e se calhar, tipo, temos a mesma idade. Até temos, assim, algumas pontos similares. Exato. E eu pergunto-me, se calhar até podíamos ser amigos. Mas, no entanto, estamos ali às turras por uma coisa nada a ver. De umas coisas que, tipo, ok, não concordamos. E daí? O meu pai também me diz muitas coisas que eu também não concordo. A minha mãe também diz muitas coisas que eu não concordo. Uhum. Mas isto é porque sou eu que tenho personalidade e sei distinguir o que é que eu acho bem e o que é que não acho tão bem. O que é que eu gosto e o que é que eu não gosto. Tenho personalidade. Há muita gente que não a tem. Mas há outra gente que se esquece que isso também não é personalidade. Tu estás ali às turras no Instagram e no TikTok. Que é ridículo. É mesmo. Mais do que tu estás a ver conteúdo que nada te acrescenta. Ok? Não é o meu caso. No meu caso, nós somos espetaculares. Mas estás ali a gastar o teu tempo e o teu latim. Não te vai acrescentar nada. Para quê? Eu pergunto-me, porquê? A minha mãe, mano, eu já tive tantas questões em casa. A minha mãe, tipo, tem muito vício de comentar cenas. Mas, no entanto, a minha mãe é uma pessoa extremamente positiva. Mas, opá, às vezes leva com pessoas quadradas. Também existem muitos desses. Que vão comentar coisas que não lembram o Menino Jesus. Estás a ver? E coisas chungas. Insultam, etc. E eu digo, para quê? Para que é que tu perdes o teu tempo? Pá, ela tenta ajudar, só que vai ter aquilo que nós estávamos a falar no início, não vai mudar nada. Olha, até te vou dar um exemplo só para terminar este tema. Os meus pais conheceram-se os dois e assim foi os dois. Os meus pais estão juntos desde os 18 anos de cada um. Incrível. Estão casados desde os 22. Foram pais aos 27. A minha mãe publicou um vídeo agora no Five Palms, que estavam os dois juntos, para concluir aquele processo que eu estava a dizer, e publicou um vídeo na varanda com o meu pai. Os dois a sorrirem. Mano, o vídeo é isto. Uma pessoa infeliz, que não há outra palavra, foi para lá comentar, adoro estes casais dos holofotes dos Instagrams. Ridículo. Dava vontade de dizer assim, olha, ridícula, tu fazes ideia que estas pessoas estão casadas desde os 22 anos? E que passaram por muita coisa juntos e que é uma conquista, mas não vale a pena. Não vale a pena. Pá, é ridículo. É ridículo. Para que é que foi comentar aquilo? O que é que ela ganhou com aquilo? Nada. Zero. Não obteve resposta. Não afligiu em nada. E isso é a melhor coisa que se pode fazer. Não afligiu em nada a minha mãe. Olha que chunga. Ler um comentário daqueles no Dubai. Que chunga. Pá, tipo, ganhem juízo. Se alguém de vocês, daí desse lado, perde tempo com esses comentários e discussões na internet, seja no YouTube, ou no Twitter, ou no TikTok, ou no Snapchat, ou no Telegram, não quero saber. Tipo, vocês estão a perder. Isso não é ganhar dinheiro. Se vocês querem ganhar dinheiro, ou se vocês querem crescer na vida, vocês estão a perder. E estão a perder muito. E estão-se a desgastar com coisas que não acrescentam nada. Por isso, vocês, sendo homens ou mulheres, vocês têm que estar predispostos para desafios difíceis.
Isto não é um desafio. E tu já estás a desgastar com uma coisa estúpida. É como no trânsito estarem a discutir, estarem a sair do carro e eu faço isto e acontece. Opá, esquece isso. Tipo, passa à frente. Sabes lá se ele teve um dia mau. Whatever. Nós todos também temos dias maus e temos reações chungas, mas o importante é no bolo todo, tu seres muito mais chocolate do que seres sal, porque ninguém gosta de comer um bolo salgado. Exatamente. Tão simples quanto isso. Só que, opá... É tentar sempre ser melhor. Sem dúvida, sem dúvida. É dentro disso. Falaste há pouquinho que estiveste no Canadá. O que é que te levou a sair do país? Como eu te disse, eu quando tomei a decisão de sair efetivamente do país, eu sempre quis mais e também estava dentro dessa bolha que eu falei, Braga e aquelas pessoas com quem sempre convivi, e eu sabia que para ser a pessoa que eu ambicionava ser, tinha que sair da minha zona de conforto, tinha que saber como é o mundo mais desenvolvido, uma cidade com muitas mais pessoas, e então decidi arriscar. Desculpa perguntar, tiveste em Toronto, não foi? Pronto, yeah. Decidi arriscar e viver sozinho, sem conhecer ninguém, para o Canadá. Porque efetivamente acho que Portugal é um país pequeno, nós somos 10 milhões, ou não sei ao certo agora. Eu acho que não somos. Antigamente éramos 10 milhões, mas pá, nós desde crianças que somos é-nos incutido que Portugal é bom nisto, é bom naquilo, tipo, pá, mas essa é a retórica que eles querem que tu consumas. É ratoeira. É ratoeira. Tu tens que ver o mundo. O nosso país, digamos assim, não é Portugal, é o mundo. Claro que eu tenho amor à pátria e gosto muito do meu país, mas nós temos que saber no que é que somos bons e no que é que somos maus. Exatamente. E se nós, efetivamente, queremos dar o salto e conquistar os jatos, os carros, a mansão, tipo... Que isso é 1% de tudo. Exato. Ter uma rotina extremamente saudável, ser uma pessoa com conhecimento, cultura, e que conhece o mundo, nós temos que sair desta bolha. Verdade. E nós estávamos a falar ao bocado da questão de tu achares que não fazia sentido nesta fase da tua vida. Eu também, na fase em que estou, eu decidi dar um passo atrás e voltar a Portugal. Certo. Mas eu não fecho a porta aí para fora, porque são meios totalmente diferentes. Tipo, aqui tu andas e estás à beira de ovelhas. Tipo, lá, por exemplo, eu estive nos Estados Unidos, é arranha-céus por todo lado, é supercarros por todo lado, no Dubai igual. Opa, não que isso seja o cenário ideal, mas nesta fase da vida, com 22 anos, tipo, eu quero estar aqui no meio da pasmaceira, eu quero ver como é que as pessoas funcionam, como é que o mundo funciona. Nós temos que arriscar, sair da zona de conforto, porque aqui, se continuarmos com as pessoas e no ambiente que sempre tivermos, nós não vamos sair da cepa torta. É verdade. Nós vamos continuar estagnados, anos e anos, e vamos morrer aqui. É um facto. Eu, por acaso, estávamos a falar há pouquinho, e ontem fui cortar o cabelo, como é óbvio, no Rick e na Spot 19, e estava a conversar com um grande amigo meu, e que é uma pessoa que pensa mesmo fora da caixa. Eu gostava que ele viesse cá, mas ele não curte muito destes cenários. Mas é uma pessoa que adora este projeto, atenção. Ele adora este projeto, mas pronto, não gosta dos holofotes. Está tudo certo. E estávamos a falar, a divagar e não sei o quê. E eu disse-lhe, estávamos a falar de beber fora, ele tinha bebido em Madrid, eu tinha bebido em Londres, e ele tipo, mano, tu não sentes que o facto de tu viveres tipo, nesta correria e viajas para aqui, viajas para lá, vês cultura X, vês cultura Y, não vês que isso dá-te uma bagagem muito maior do que com as pessoas que tu vivencias durante o teu dia-a-dia? Sem dúvida. E eu disse, mano,
eu acho que és a primeira pessoa que eu tenho como amigo que percebe exatamente aquilo que eu sinto. Porque não é achar-me mais. Não é isso, por amor de Deus. Não sou esse gajo. Mas é factos. É um facto. O facto de tu ires para fora. Ok, fui para a Tunísia. Vi uma realidade um bocadinho chunga. É verdade, pobreza e tal. Ficar num hotel, pronto. Que só o hotel se calhar albergava as pessoas todas da cidade. E depois vou para Singapura e vejo uma realidade completamente diferente. Um túnel para ir para uma loja da Louis Vuitton. O que é isto? Estás a ver? E enquanto aqui, pôr na estrada A1, que é a estrada principal de Portugal, e é só buracos. Tipo, e depois vou ao Dubai, são 7 faixas numa estrada secundária. E tipo, tu estás assim, ei. E tu dizes assim, não. Eu curtia era disto. Curtia era de experienciar isto. Claro. E é assim que nós somos ricos. Uma pessoa rica é uma pessoa rica em conhecimento, tipo, em experiências. Sem Não dúvida. é... Claro que é preciso Carcanhol. mas isso é que torna-nos efetivamente ricos. E diferentes. Eu acho que a palavra... Mas isso não devia ser diferente. Tipo, o facto de nós sermos assim e dos outros não terem esse conhecimento não devia ser diferente. Nós não devemos ser os diferentes. Devemos ser todos assim, estás a ver? Só que não é para todos, infelizmente. Eu, por acaso, tenho um momento em que eu só soube disto há pouco tempo. Só para teres noção. Que foi a minha mãe que me contou. A pessoa, a minha segunda mãe, na escola, que é a professora Rosa Silva, que é uma pessoa que eu guardo mesmo no meu coração. Foi uma pessoa que cultivou muito em mim. E muito daquilo que eu sou, principalmente da minha personalidade, o meu vinco de personalidade, foi muito fruto dela. Obviamente que os meus pais têm a maior percentagem de cultivo nisso, mas ela ajudou muito porque é uma pessoa mesmo às direitas. Ok. E numa escola, no ensino básico, e escola pública, ok? E ela contou à minha mãe que ela foi da minha diretora turma 2 anos, salvo erro, e foi minha professora durante 3 anos. E ela, ao nono, partilhou com a minha mãe, quando era diretora de turma, que disse que eu não partilhava as histórias das minhas viagens. Só para teres noção, eu já no nono ano já tinha visitado Itália, Polónia, República Dominicana já tinha ido um par de vezes, México, idem aspas, Cabo Verde já conhecia todas as ilhas, Londres, 30 por uma linha. E eu não partilhava essas histórias. Tipo, vinha das férias de verão, tipo, o que eu vim fazer, e nunca partilhava esses meus momentos. E a minha mãe disse isso à minha mãe. E a minha mãe nunca partilhou, desde então, esse acontecimento. E é um facto. Eu não partilhava. Não falava sobre isso. E sabes porquê? Porque eu sentia que, no fundo, não era que os meus amigos não tivessem valor de ouvir aquelas histórias, mas eu sentia-me mal por eu ter experienciado aquilo e eles não. Porque eles não iam perceber aquilo que eu estava a dizer. E ia ser mal interpretado. Ia ser visto como, olha, mestre gabarolas ou algo desse género. Percebes? E eu sentia-me tipo... Ei. E mesmo quando fui para o ensino secundário, 10º, 11º e 12º, mesmo com esses meus amigos, muito pouco, e são dos meus melhores amigos ainda hoje. O meu melhor amigo hoje, pronto, trabalha fora, e só com ele é que estava para falar sobre isso. E era uma pessoa que nunca tinha experienciado nada. A primeira vez que foi para fora foi no Erasmus. Foi para a Eslovénia. Uhum. E foi porque lhe massacrei aquela cabeça. Então se queres aí, vai fazer o teste e não sei o quê, não sei o que mais. E foi selecionado. Mas ele também é um barra. É mesmo fora de normal. Um dia tens que o conhecer. É um gajo altamente, meu. E só com ele é que, tipo, tive a capacidade de, quando falávamos ou quando conversávamos, porquê? Porque ele me fazia as perguntas. Como é que é? Como é que não é? Como é que é X? Como é que é Y? Porque é curioso, também queria saber mais sobre isso. diferente, só faltava dar aquele switch, mas o passo ele já deu. Yeah. Já estava dentro dele? Aqui dentro já deu. Ele na altura falava-me e dizia assim: "Ih, pá, eu adorava ir isto para aí no 10º ano, adorava ir à Tailândia." Eu já tinha ido.
vais adorar, mano. É mesmo a tua cara. E não sei o quê. E foi, no ano a seguir foi. Top. Que ele lutava kickboxing e Muay Thai. E foi. Aliás, foi ele que me levou para o desporto até. E eu digo-te, tipo, nunca quis partilhar porque lá está. Pensava sempre, pronto, vão-me sempre achar o gabarolo. Já me acham o as do baralho porque dizem que eu tenho a mania, que eu não sei o quê. Então se eu vou começar aqui a desbobinar, A debitar. tipo, pronto, é o gabarolas, é Exato. não sei o quê. Epá, e é chunga à brava. Mas como é que tu te sentiste lá fora? Sentiste uma sardinha? Foi duro. Ah, foi muito duro porque pá, não é para me gabar, mas eu sei o que sou e sei que sou diferente e construí essa persona e depois ir para um ambiente muito maior com realidades totalmente diferentes e tu tens que voltar a construir essa identidade, essa persona Verdade. numa língua que não é a tua e que não consegues bem dizer o que dizes Em específico, em é um facto. específico, é muito complicado e o facto de estar sozinho, de ires trabalhar, acordar, ires dormir, estás sozinho, tipo, isso é complicado. Mas é isso que também faz com que cresças e sejas uma pessoa melhor e superior, digamos assim. O que é que o Canadá te ensinou que Portugal não te ensina? É isso, é perceber que o mundo não é Portugal. Tipo, nós estamos numa bolha. E tanto para o bem como para o mal. Porque lá as desigualdades também são muito piores ou muito melhores. E eu acho que isso é importante, nós percebermos isso cedo, de preferência, que é para depois ser muito mais fácil crescer e evoluir. Sem dúvida. Eu, por acaso, eu conto várias vezes, quando falamos desse episódio, ou quando me perguntam como é que foi a experiência em Londres, em Inglaterra, no Reino Unido, e eu digo sempre que a minha maior aprendizagem, para além daquilo que pronto, fui lá fazer, que fui estudar, e foi especialmente ainda dar mais valor aos meus. Ok? Foi ali que percebi que, não, eu amo mesmo o meu pai, amo mesmo a minha mãe, não é só um estilo figurativo de dizer, não, eu amo os meus pais. Não, eu amo mesmo os meus pais. Ali percebi que não estar com eles mexia comigo, não era fixe. E pronto, acho que esse foi o maior ensinamento, foi ainda dar mais valor aos meus. Exato. Percebo. E passei pelo mesmo, mas eu meio que tenho algumas coisas na minha cabeça que eu consigo bloquear esses pensamentos Ok. e proteger-me, não me deixar ir abaixo nesses momentos. Mas o facto de eu ter achado que o Canadá não era o sítio certo para mim era que eu ia com um objetivo muito bem definido na minha cabeça, que eu queria conhecer pessoas que já estavam noutro nível, queria conhecer pessoas que tinham negócios de sucesso e tudo mais, e reparei que eu, a morar no centro de Toronto, eu saía do meu apartamento, tipo um apartamento fixe, com todas as condições e mais algumas, saía da porta e era tipo craquetes por todo lado, drogas que eu nunca tinha visto, tudo super liberal, vale tudo. Verdade. E eu pensei, pá, eu se tiver aqui 3 ou 4 anos eu sei que vou conseguir, mas se calhar se estiver noutro ambiente, por exemplo, porque me mudei depois para o Dubai, se estiver nesse ambiente, se calhar evolui muito mais rápido. Um ambiente mais convidativo, é mais, Exato. cultiva mais em ti esse querer. É um Sem facto. dúvida, e foi aí que eu tomei a decisão, ok, vou repensar a minha estratégia e foi quando tomei a decisão de ir para o Dubai. E bem, e bem. Diz-me uma coisa, tu, durante o processo de estares no Canadá,
já tinhas começado com a parte das lojas online? Já tinhas dado a tentativa do e-commerce? Ou só foi praticamente quando fizeste a transição para o Dubai? Pronto, eu nessa altura eu fui para lá com o objetivo de ganhar mais dinheiro, de Certo? conhecer pessoas que tinham negócios bem-sucedidos e tudo mais. Só que eu comecei a perceber que o melhor caminho é o online. Certo. Mas eu ainda não tinha tido acesso a ninguém, ainda não sabia bem como começar, entendes? E então meio que fui adiando. Mas depois, na altura, um amigo meu que estava a morar nos Estados Unidos, Xavi. o Xavi, estava lá a jogar. Eu fui lá visitá-lo e surgiu a ideia de criarmos uma loja online. Desculpa, ele por acaso estava em Los Angeles, não era? Estava em Los Angeles Yeah. Eu a jogar. Eu por acaso aparecia-me bastante o conteúdo dele, pá, é top. Top. Por acaso curto E top. por acaso foi nessa viagem que eu tive-lhe a dizer, mano, tu és um burro. Tipo, estás aqui nos Estados Unidos a jogar na universidade, numa liga top e não fazes conteúdo. Tanta gente que quer saber como é que tu fazes para chegar até aqui, o que é que tu comes, como é que são as ruas e tudo Verdade. mais. E aquilo mudou-lhe o chip e começou a produzir conteúdo e entretanto teve Tá sucesso. top, mano, tá top. Mas foi a partir daí começar a perceber que o online é um mundo que consegue chegar a muita gente Sem dúvida. de todo o mundo, que se tivesse que andar aqui no porta a porta eram precisos 50, 60 anos, e comecei a querer saber mais e a aprender sobre essa área, mas ainda não tinha dado o passo ideal, que no caso foi o acompanhamento com o Gonçalo, que é meu amigo, e pronto, que me deu as bases para eu efetivamente perceber que é uma realidade para muita gente. O viver do online, digamos assim. Foi crucial. Sem dúvida, sem dúvida. Tipo, eu já via o estilo de vida dele e dava efetivamente valor, mas depois de perceber como é que as coisas são feitas e como é que é o dia a dia de uma pessoa que trabalha com isto, é que me fez ganhar esse bichinho e efetivamente arriscar. E foi quando eu decidi não só aprender mais, como ir viver para a beira dele e beber ao máximo o conhecimento que aquele ambiente, que é o Dubai atualmente, tem para dar. Não, ele, digo-te já, está cagando em patamares, porque isso é irrelevante. E carros e casas também vale merda. Ele, digo-te, ele em termos de experiência de vida, Sem dúvida. muito, tiro-lhe o chapéu, digo-te. Sem dúvida. Tiro-lhe o chapéu porque daquilo que ele mostra, como é óbvio, e nós vemos aquilo que vemos. Eu, por acaso, é um rapaz que eu gosto muito de ver o conteúdo dele. Ele é muito transparente. E só o facto, digo-te já, só o facto do sócio dele ser de outra nacionalidade, ele já está tipo, oh bro, 200% tipo à frente. Não é sócio. Ok. Eles vivem juntos e têm os dois o negócio, estão dentro do mesmo negócio. E ele é da República Checa, é o Matias, e basicamente o mercado é muito parecido ao mercado português, e então juntaram o útil ao agradável e estão ali a discutir ideias, tipo, olha, eu vou implementar esta estratégia para o meu país, e ele mais aplica do que seja sócios de empresa, são ali sócios de vida. Pá, Exatamente. Espetáculo. Incrível. E eu que vivi naquele meio, tipo, é incrível. Por exemplo, nós estávamos lá em casa dele e o Matias vive lá com a namorada, e a namorada do Matias é tipo das melhores amigas do Ferreira, e isso é lindo. Imagina um dia, e isto é uma coisa que eu falo muitas vezes, o meu maior sonho era tipo uma rua inteira
só com os meus amigos, a morarmos todos juntos. Isso era demais. Isso é que é lindo, mano. Nós vivemos uma vez, nós vamos estar aí. Isso é que era demais. É mesmo aquela cena que o gajo falava no passado. Aí, opa, que os meus filhos sejam amigos dos teus filhos. Mano, isso só não é uma realidade porque tu ainda não vês isso. É um facto. Porque tu ainda não vês isso. É um facto. Hoje sentes que estás a construir algo com mais futuro? Sem dúvida. Eu vim para Portugal com um objetivo muito claro na minha cabeça e da minha experiência eu percebi que não adianta fazer muitas coisas ao mesmo tempo, é fazer uma coisa bem feita, fazer o que tem de ser feito e ser o melhor nessa área. Por isso eu agora vim para cá e tenho aí o projeto que entretanto vou lançar. Daquilo que nós falamos. Exatamente. Mano, adorei. E entretanto vou lançar e é levar isto a outro patamar completamente. Estás a fazer o que muitos têm medo e depois dizem que se eu tivesse feito, tinha dado X. Daqui para uns tempos falamos. Exato. Tão simples quanto isso. Tu já respondeste esta pergunta, mas eu quero-a fazer na mesma, que é, preferes ganhar dinheiro ou construir valor? Construir valor, sem dúvida. Sem dúvida. Porquê? Podes justificar, por favor? Porque para mim o dinheiro é apenas a ferramenta para nós adquirirmos mais conhecimento, mais experiência neste mundo e aquilo que eu quero fazer neste mundo é, à minha maneira, tentar transmitir o máximo de conhecimento e tentar ajudar o máximo de pessoas possível através daquilo que eu fiz, através daquilo que o meu meio me proporcionou fazer. Por isso é sem dúvida isso é importante. Tu sentes que o facto de tu partilhares também estás à frente para ganhar ainda mais conhecimento? Sim, porque diminui o mundo, digamos assim. As pessoas que tu queres vão chegar mais rápido até ti do que se tu não partilhares. Por exemplo, se eu te vir a ir ao ginásio às 5 da manhã, eu dou valor, porque eu não vou às 5 da manhã, eu vou às 6 da tarde, mas se calhar às 5 da manhã eu começava logo o dia em peito, só que é foda acordar às 4h30 ou às 4, não é para qualquer um, mas eu dou-te valor. E o facto de eu dar valor a isso encurta esta distância e permite eu dizer, olha, grande cena, e tu pensas, pá, este gajo está-me a dar o props. Ou seja, já tenho o conhecimento que isto é importante e encurta o mundo, encurta as distâncias que... Sem dúvida, concordo contigo e até fruto desta nossa amizade, que se calhar se não houvesse uma interação, uma palavra amiga, um comentário ou uma mensagem, porque lá está, não crescemos juntos, nunca partilhamos, nunca jogamos à bola um contra o outro, nunca, os nossos pais não são amigos, não somos primos. Se não existisse esse props, essa positividade, nunca tínhamos se calhar chegado a este momento. Nunca na vida. E por isso é que eu muitas das vezes até costumo dizer isto, que é, certo que eu gosto de conhecer sempre mais, até porque, pronto, eu não acredito muito nestas tangas, mas toda a gente fala que os gêmeos gostam de estar sempre em constante mudança e quer sempre adquirir novos conhecimentos e desapega-se muito rápido. E eu, no fundo, Nuno, eu sinto que se eu estiver em constante o adquirir conhecimento e quando vou a fazer a partilha, o facto de conversar contigo, e podemos pegar já aqui num ponto, que foi daquela tua perspectiva em relação quando eu jogava a bola com os mais velhos, a perspectiva que tu deste, que é genial. Se eu não partilhasse, se eu não tivesse este momento de partilha, de falar da minha experiência, do meu acontecimento, eu nunca teria aprendido esse ponto de vista. É verdade. É verdade. E depois, no fundo, nós não devemos morrer burros, porque o morrer burro não é
no sentido de dizeres assim, ai não, eu não consigo aprender. É no sentido de, não, eu não quero aprender. Porque, no fundo, és tu que não te autopropões à tentativa, falha, tentativa, falha, tentativa, falha, e depois, num belo domingo à tarde, bateu. Exato. Bateu. Sim. Não bateu. Bateu foi todos os dias, É ali verdade, a escacar a pedra, é um ali a facto. trabalhar todos os dias. É um facto. Mas o pessoal pensa que é de dia para a noite. Não é? Por isso é que quando eu vejo, por exemplo, os materiais, a questão dos carros e tudo mais, tipo, eu dou valor. Porque sei que houve muito trabalho feito antes de haver a materialização, antes de haver o carro, a casa, ou o filho, estás a ver? Acho que temos que dar valor às pessoas que querem mais e que fazem efetivamente por isso. Verdade. Tu estás com 23 ou 22? 22. 22. Tu com 22, dada as circunstâncias, pronto, de toda a tua vida, de toda a tua autodisposição em ser melhor, esta partilha, principalmente também nas tuas redes sociais, pergunto-te, sentes pressão? Nenhuma. Fazes natural, para ti é Já natural. senti pressão, só que eu cheguei à conclusão que, acima de tudo, eu senti a pressão por uma razão muito simples, que era o facto de eu me comparar aos outros. Okay. E eu agora não me comparo a ninguém. Tinhas essa comparação? Tinha. Se calhar inconscientemente. Okay. Tipo, via os outros a conquistar com 18, 19 anos e eu pensava, foda-se, estes gajos é que estão bem e eu estou aqui ainda. Só que eu comecei a perceber, se calhar eu tenho 22 anos, estive aqui a construir pontes que se calhar aos 30 estes gajos vão estar destruídos, certo? Porque quem cresce muito rápido também é questionável. Os jogadores de futebol são uma prova viva, não é? Por isso, isto é um processo e eu não me comparo com ninguém. Sei que vou lá chegar e é como aos cavalos. Tenho as palas e vou fazer aquela tarefa bem feita e vai ser isso que me vai dar aquilo que eu tanto quero. Claramente. Sentes que as redes sociais ajudam ou confundem? Isso é relativo. Para nós, ajuda muito. Eu honestamente ouço muita gente falar e dizer que estamos a viver nos tempos de merda, que isto está uma bandalheira. Nós estamos a viver a melhor altura de sempre. Concordo plenamente. Porque nunca foi tão fácil fazer o que quer que seja. Verdade. Só é difícil para quem não quer nada com isto. E quando não queres nada com isto, confunde, dificulta, atrasa-te, mas para quem quer e quem faz, isto é cheat code, isto é lindo. Olha, eu vou-te dar uma comparação. O meu pai, com a minha idade, já era casado, mas com 18 anos vivia numa casa que no quarto dele chovia. Ok? Para quem conhece, o meu pai vivia na Rua Escura com 18 anos. Uma rua muito conhecida no Porto. A rua de todos os males, prontos. Eu não vou dizer coisas, mas prontos. Da rua de todos os males. O próprio nome indica. E o Nuno. Ele já trabalhava naquela altura. O meu pai trabalha desde os 15 anos. O Nuno. Ele, se não trabalhasse, ok? Se ele não recebesse o paycheck no final do mês, contava muito no frigorífico. Claro. E o que era servido na mesa também. E eu, Nuno, eu paro de trabalhar e digo, não venho mais. Acabou. Eu vou ter na mesma o iPhone Pro Max, eu vou ter na mesma tarifário, eu vou ter na mesma Mercedes, eu vou ter na mesma gasolina, eu vou ter na mesma uma cama quentinha, com ar-condicionado, vou continuar a viajar. Estás a perceber aquilo que eu estou a dizer? Sim. Ou seja, pergunto eu, e agora vou falar mesmo como eu falo assim, mas como muitas vezes falo no meu tempo livre. Olá,
não digam que os tempos estão difíceis, porque os tempos não estão difíceis. Os tempos estão difíceis é dentro da nossa cabeça. Porque no fundo nunca faltou tanto trabalho. Não falta é trabalho. Agora, falta é vontade. Eu vejo muita gente e recebo muita gente aqui, e na semana passada tive uma experiência nada agradável. Não gostei, odeio, fazer entrevistas. Eu nunca tinha feito entrevistas. Até me caiu a ficha, eu estava em chamada com o Bernardo, que estava-lhe a dizer, mano, eu nunca na minha vida pensei fazer entrevistas. E ele disse assim, tu achavas que o seu patrão era só andar com o relógio X e o Mercedes? Mano, bem que os ossos do ofício, verdade. Mas passa-me aqui tanta gente, mas tanta gente, e não, digo-te, foi nesta mesa, com estas cadeiras, e eu é que parecia que estava numa entrevista. Perguntas. Mas o que é que o Tiago faz cá? Dá-me logo vontade de dizer, sou o dono. Não preciso de justificar o que é que eu faço, mas sou eu que estou na entrevista? Ou é a senhora? Se calhar estamos confundidos. Que cena. Se calhar fizemos uma marcação errada. Outra. Venha à entrevista. Eu estou aqui a apontar coisas más, porque também vocês que vão para o mercado de trabalho não o façam. É horrível. Horrendo, na verdade. Eu peço para preencherem um questionário. As pessoas preenchem um questionário. Obviamente, quando estão a preencher o questionário, eu não vou estar aqui a olhar para a pessoa enquanto ela está... Claro. Pronto. Estou na minha cena, entretanto, passo aqui, passado 5 minutos, entro. Boa tarde e tal, sento, bom dia. Meu nome é Tiago. Venho fazer a entrevista cá hoje. Dá-me um segundinho só para passar aqui os olhinhos sobre o questionário. Claro que sim. Saca o telefone. Para quê? Não vai ver nada, mano. O que é que ela vai ver naquele telefone? Nada, mano. E já dá para tirar pela pinta muita coisa. É logo um X. Yeah. Tudo o que ela possa dizer para mim é um isso zero. na entrevista, quando não estás Vira a olhar o a trabalhar, esquece. Oh, menino! Esquece. Vai-te foder, é mesmo assim. Eu quero receber o meu, estou-me a cagar para o teu. Percebes? Agora, eu pergunto-me a mim, tempos difíceis? Mas que tempos difíceis? Se um país, e isto é extremamente pertinente, se um país como os Emirados Árabes Unidos, que em 98 tinha pai 20 ou 30 prédios, hoje tem para cima de 1 milhão, são milhares de hotéis, e nesta semana estava a falar disso com o meu barbeiro, que são milhares de hotéis, e o pessoal acha que aquilo é muito caro, e no fundo tem para todas as bolsas. Exatamente. Eu pergunto-me, calam-se. Mano, é quase como o vídeo que eu fiz, que bateu. Cala-te e faz. Tu estás aí a perder tempo a dizer, pagamos tempos difíceis, eu não sei o quê, está apertado. Está apertado, ok. São 24 horas, só trabalhas 8, tipo, não podes ir fazer 2 horinhas? Não precisas de ir servir às mesas. Adquire uma skill qualquer, edita uns vídeos, passas tanto tempo no telefone, que não podes instalar o CapCut e fazer uns cortes para alguém? É verdade. Já estás a acrescentar ao teu currículo de uma forma muito simples. Só desculpas, mano. Só desculpas. Hoje em dia é o caminho mais fácil. Achas que a nossa geração quer resultados rápidos demais? Sem dúvida. E eu próprio também era uma dessas pessoas, exatamente por aquilo que nós falamos, do comparar-te e vês o X com uma máquina, vês o Y andar de jato privado e tu pensas, foda-se, estou mesmo atrasado. Mas tu percebes que isso é uma vida de ilusão. Certo. Tipo, se calhar o dia-a-dia dessas pessoas também não é aquele. E vêm para as redes sociais e estão com uma câmara apontada e agem de uma maneira que não é a realidade. Por isso, eu ao estar nesse meio no Dubai, eu conheci imensas pessoas que vivem para a aparência. Ok. Tipo... É muito comum. Exato, mas vivem para a aparência, mas isso é um caminho, tipo, de tanto tu pareceres, uma altura vai se tornar realidade. Agora, se me perguntares se eu concordo com isso, não. E por isso é que eu decidi vir para cá e construir uma coisa com um resultado, com uma essência real. Mas, acho que as pessoas querem resultados muito rápidos porque se comparam a torto e a direito. Mas não é esse o caminho. É escolher uma área,
ser o melhor naquela área, trabalhar todos os dias sem distrações e aproveitar de vez em quando com quem nos faz bem, treinar, tentar sempre ser melhor e a vida é simples, mano. Sem Não dúvida. há. É não ligar o complicómetro, não é? Exato. Onde é que tu queres estar daqui a 5 aninhos? Olha, daqui a 5 anos já gostava, se calhar, de ter um filho, Ok. ter uma parceira de vida, ter uma empresa estável e de não estar a toda a hora e momento presente no processo e nas operações da empresa e experienciar, viajar e também proporcionar esses momentos aos meus pais. É isso que eu quero daqui a 5 anos e tenho a certeza que vai acontecer. É difícil não bater. É difícil não Como eu bater. costumo dizer muitas das vezes, que é muito difícil de ganhares do gajo que é consistente. Não tem como. Não tem como, não tem como. O que é que dirias a um miúdo de 18 aninhos que quer começar? Que está agora a pensar, está a desabrochar ali aquela ideia, aquela vontade de querer ser diferente. O que é que lhe dirias? Acima de tudo, para não cair nos erros mais comuns, como fumar, sair à noite, envolver-se porque é fixe com pessoas que não querem nada da vida, naquela altura é engraçado, mas a verdade é que depois quando dás por ela é um caminho sem volta. Desenvolves o... São poucos aqueles que saem. Exatamente. Não estando a falar aqui de fumar e consumir drogas e assim, mas mesmo num estilo simples de só te das com X pessoa, às vezes é um caminho sem volta. Sim. E escolher uma skill, ser bom nessa skill, tentar sempre melhorar e ser o melhor e vai dar certo. E outra coisa super importante é viajar, conhecer o mundo, perceber como é que... Mimar-te. Exato. Mimar-te e adquirir conhecimento, conhecer as pessoas. É muito importante. É simples, é dentro disso. É dentro disso. Uma frase que hoje te guia. 1% melhor todos os dias. Pá, eu digo isso muitas vezes na minha cabeça. Acho que é a frase mais simples e que mais me define atualmente. Por acaso é uma frase que eu digo bastantes vezes. Hoje, por acaso, fui ao boxe de manhã porque fazer aquilo que tem que ser feito, não é? E o Vicente, o coach, estava-me a dizer: Olha, então, a partir de agora vou começar a utilizar a tua frase. Pá, aquilo mexe comigo. Parece simples, mas tem muito, muito suminho naquela frase. Quem tipo, está lá, esmiuça a pedra, não só no boxe, ou não, musculação, whatever, dão sempre like na frase. Sempre! É impressionante, mano. É impressionante. Dão sempre like. Porquê? Porque também sentem o valor que lhes custou de estar no patamar onde estão. Reconhecem, dizem assim, não. Tipo, eu percebo. Eu estou a sentir isto que ele está a dizer. E no fundo, ok, temos imensas frases. A minha frase de vida é disciplina gera sucesso, que é uma frase do meu pai. Tanto é que tenho gravada, muito. Tenho-a gravada na minha pele. E no fundo, não é as frases que nos constroem. Nós é que construímos as frases. Porque se eu disser, é fazer aquilo que tem que ser feito, e não fui ao boxe, não fui à musculação, não vim trabalhar... Não tem significado. Não tem qualquer significado. É um facto. E, pá, Nuno, só tenho que te agradecer por teres vindo, por teres, primeiro, aceitado o tal convite de irmos a um café, teres-me dado a conhecer também o Afonso. Foi bastante enriquecedor. Espero que esta amizade continue a crescer como tem crescido, que é muito bonito ver-te conquistar estas pequenas coisinhas que é no dia-a-dia e esse tal 1%, porque depois a lei da acumulação faz com que a gente depois colha os frutos. Exatamente.
Por isso, agradeço-te mesmo do fundo do coração por teres cá vindo, por teres feito alguns quilómetros e vais fazer outros para casa neste tempo chungoso à brava, com estas tempestades. Agradeço-te mesmo. Sinto que foi um episódio super diferente daqueles que nós tivemos feito, e é este o porquê também de eu fazer este projeto, porque no fundo eu quero dar palco às pessoas, quero mostrar as histórias que muitas delas ficam no vazio e não são partilhadas, e são histórias como a tua, são histórias como todos os outros que cá passaram e irão passar, que têm que ser transmitidas e que as pessoas têm que ouvir, aquelas que estão disponíveis, não é? E quem ainda não estiver disponível, oxalá que Deus tenha impacto na vida dessa pessoa para as colocar nessa posição de estarem disponíveis para nos ouvir. Porque no fundo, nós somos jovens, é um facto, somos miúdos, podemos ser chamados de miúdos para muita gente, mas já vivemos alguma coisa para poder partilhar. Por isso, aquilo que nós estamos aqui a fazer, sim, é um caso de sucesso, e é um caso que, para além de haver toda esta parte, o cadeirão X, a água, as câmaras, o assistente, que é brutal. Pensam que é por acaso. Mas, no fundo, o bonito da coisa foi a tal mensagem, foi o tal cruzar de ideias que nos deu a oportunidade de estarmos hoje aqui. Por isso, obrigado, meu querido. Obrigado, é um prazer enorme. E deixa-me só terminar também, que é isso mesmo que tu disseste, pôr-se à prova e efetivamente responder às pessoas, deixar uma mensagem e retribuir, porque eu noto que tu és uma pessoa diferente, e este projeto que tu estás a fazer, tu tens o teu negócio, não dependes disto para nada, mas mesmo assim tu chegaste à conclusão que tinhas que te virar para esta causa, e isso diz muito da pessoa que és. Por isso eu também te queria agradecer e queria dizer que para tudo aquilo que tu precisares eu estou aqui para te ajudar, e tenho a certeza que este projeto vai dar muito que falar, e tu e o chefe à frente das câmaras também tem um talento enorme. A forma como conduzem este projeto é diferente, e pode ainda não ter as visualizações que merece. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. O talento está lá, o trabalho está lá, é uma questão de tempo. Yeah. Eu acho que só mesmo para terminar isto, em relação às visualizações, para mim já tem as visualizações suficientes, porque acontece muito, mais do que os jovens, porque eu acho que os jovens, pronto, é aquela cena do ego, é andar aqui a medir. Os mais velhos, quando vêm conversar comigo, pá, o miúdo, podcast, boa cena, curti, vejo, ou então mandam recados pela minha mãe ou pelo meu pai, olha, teu chavalo tem jeito, pá, o gajo conduz bem a conversa, fala bem, sabe do que é que está a falar. Percebi isso, estive a ver os podcasts anteriores e esquece. A forma como tu conduzes, tu mandas o guião, mas depois não é igual. Não é um guião. É a forma como tu conduzes toda a conversa, e não é uma entrevista, é uma conversa. Claro que sim. Porque tu não fazes perguntas e fica só pelo convidado, tu dás o teu ponto de vista, e isto não é uma conversa só do convidado. Nós estamos aqui como se estivéssemos num café, dois amigos a trocar. Só faltou o bagaço! Yeah. É água, prometo que é água, só faltou o bagaço. Yeah. É top, incrível. Mas, mais uma vez, obrigado, meu querido. Obrigadão pelo convite. Por isso, maltinha, não se esqueçam, deixem aquele likezinho, sigam, eu vou deixar aí na descrição o link das redes sociais aqui do nosso amigo Nuno. Por isso, sigam-no também, que ele também partilha coisa mesmo brava. E, maltinha, um abraço. Fiquem bem. Abraço.